E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Meu nome é Roberto Santos, sou jornalista, e nesse canal nós falamos de jornalismo, falamos de comportamento, falamos de política, né? Mais especificamente de jornalismo. Eu vou pedir que você, que já assiste esse canal, que você se inscreva. 90% das pessoas que assistem esse canal não se inscrevem, e aí o nosso canal não cresce, você não nos ajuda, tá? Então se inscreve, porque o tema que eu vou falar aqui é muito importante. Bom, o que é que o jornalismo brasileiro esqueceu? Qual foi a coisa mais importante que o jornalismo brasileiro esqueceu? Bom, vamos falar desse tema? Se inscreve aqui no canal, tá? Aperta o sininho e vamos lá. Bom, o jornalismo brasileiro se esqueceu de uma coisa muito importante, que é essencial para se praticar bom jornalismo. Que coisa é essa? A imparcialidade. A imparcialidade é a ferramenta mais importante do jornalismo. Podemos usar o nome de imparcialidade ou podemos usar o nome de isenção, como você queira, já que na faculdade de jornalismo vai dizer que a imparcialidade, muitas vezes, né, alguns autores acreditam que a imparcialidade é um mito. Eu também acredito nisso, acredito que o jornalista não tem como ser 100% imparcial, ser 100% isento. Mas vamos lá, o jornalismo brasileiro se esqueceu daquilo que é primordial, ser imparcial, buscar a isenção, de ter isenção em suas reportagens. Por que eu falo isso? Porque você ler qualquer reportagem, você vai perceber que a reportagem é contra alguém, né? Quando a reportagem é contra alguém, é contra alguma coisa, a reportagem não está cumprindo o seu papel, né? Como assim, Roberto? Veja bem, nosso papel é noticiar, nosso papel não é divulgar uma informação somente, não é só criticar determinado fato. Nossa função primordial é falar sobre fatos, sobre dados, coisas que realmente aconteceram. A gente está com um problema aqui no Brasil, que é a questão do fato e a narrativa. As pessoas falam do fato e a narrativa como se eles fossem a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa, né? Não são absolutamente, não são a mesma coisa. O fato é aquilo que realmente tem que ser escrito, tem que ser dito, é o que aconteceu. Ou o carro bateu na moto, ou ele não bateu na moto. Ou o sujeito roubou o dinheiro público, ou ele não roubou. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um problema em que a narrativa se torna o fato. O que é a narrativa? É aquilo que o meu veículo quer que as pessoas saibam. Ou aquilo que o veículo de comunicação quer que as pessoas entendam, quer que as pessoas absorvam como ideia principal. Então, vamos lá. Nós temos que entender que fato é fato, narrativa é narrativa. O jornal, quando ele é imparcial, quando ele é isento, ele vai estar pouco se lixando para a narrativa. Pouco se lixando para a narrativa. Ele quer contar o que aconteceu, né? Nós estamos vivendo um problema, principalmente quando o assunto é jornalismo político, em que existe lá a possibilidade de que alguém tenha roubado dinheiro público, aquilo já vira um fato. A pessoa está sendo investigada ainda, aquilo já vira um fato. Veja bem, qualquer pessoa pode ser investigada. Alguém que é investigado ainda não é ladrão. Para que essa pessoa seja chamada de ladrão em uma reportagem, para que haja ali indícios de roubo ou de crime, realmente tem que ser comprovado com a investigação. Você tem que pegar os dados da investigação e dizer, não, fulano roubou, ficou comprovado, o dinheiro foi parar na conta dela, a polícia disse, né, segundo a polícia, segundo a investigação, segundo o MP. Quando o jornalismo é isento, ele sempre vai dizer isso, segundo fulano, segundo tal instituição, segundo o documento, segundo o portal da transparência. Ele nunca vai se pautar pelo achismo, né? Por exemplo, é muito comum o jornalismo usar a questão assim, teria, supostamente. Teria e supostamente não é fato, é narrativa. Teria feito isso. Bem, ou ele fez, ou ele não fez. Ou ele matou, ou ele não matou.
ou ele roubou, ou ele não roubou. Então a gente tem aqui vivido isso aqui no Brasil e eu vejo isso com muita preocupação. O jornalismo com falta de isenção, ele faz com que a população siga o jornal pela ideologia e não porque ele fala a verdade, Né? A pessoa, não, esse jornal aqui é mais Bolsonaro, então eu vou seguir mais Bolsonaro, esse daqui porque fala mais das verdades que eu quero. Não, esse jornalismo aqui é mais esquerda porque fala a verdade que eu quero, então como eu sou de esquerda, então vou seguir esse jornal. Isso é uma palhaçada. A polarização no Brasil, ela emborreceu tanto a população e me parece que emborreceu também o jornalismo. Roberto, mas então o meio de comunicação não deveria ter opinião? Não, o meio de comunicação pode ter opinião dele, mas ele vai se manifestar por meio de editorial. Ele não vai buscar fazer com que as narrativas se tornem o fato. Vamos separar as coisas. O meio de comunicação pode ser mais à direita? Pode. Ele pode ser mais à esquerda? Pode. Isso deve ficar claro nos seus editoriais, no seu editorial. Porém, quando o assunto é reportagem, quando o assunto é notícia, nós temos que agir com isenção. A narrativa não pode ser maior do que o fato. O fato são os dados, é aquilo que de fato ocorreu, é a narrativa daquilo que aconteceu. O fato não tem como ser mudado. Não dá. O problema é que nós temos fatos que são transformados em narrativas para beneficiar o lado A ou o lado B. E isso acontece nos dois espectros, tanto no espectro da direita como no espectro da esquerda. Não há isenção no jornalismo. Não há isenção nos jornalistas, o que é mais sério ainda, né? Então, se o jornalista tem um pezinho lá no comunismo, tem um pezinho lá na esquerda, então ele vai pegar qualquer fato que seja tentar em seus textos, nas suas falas, tentar conduzir o ouvinte, o telespectador, a admitir essa ideia, a acreditar que essa narrativa é a mais certa. É nisso que ele tem que acreditar. O jornalista não tem que fazer ninguém acreditar em nada. Isso é uma palhaçada. Né? A gente tem um negócio assim de que nós jornalistas temos que conduzir as pessoas a acreditarem naquilo que nós queremos. Não. Ele não tem que acreditar no nosso jornalismo porque a gente é de direita ou de esquerda, ou de centro, né? E por aí vai. As pessoas têm que acreditar nesse jornal porque o jornal fala a verdade. Aqui no Brasil vai demorar muito para mudar isso. Roberto, quando é que isso vai mudar? Acho muito difícil que mude nos próximos 30 anos. Enquanto nós tivermos essa polarização nojenta, enquanto a gente tiver esses dois espectros da esquerda e da direita gritando entre si e brigando um com o outro, e o jornalismo não se conscientizar que ele não é de direita, que ele não deve ser de esquerda, vai ser assim. Não, mas o jornalista tem que ser de esquerda. Quem disse isso? Em qual manual de jornalismo está dizendo, ou em qual regra do jornalismo está dizendo isso? Cadê o manual de regras do jornalismo? Está dizendo isso lá? Óbvio que não. Óbvio que não. Né? A ética jornalística requer que nós tenhamos, pelo menos, se não pode ser totalmente imparcial, pelo menos isenção ao dar notícia. Nós não podemos pegar o fato, transformar o fato numa narrativa para agradar a um espectro da sociedade. Nós temos que levar o fato verdadeiro, ouvir o maior número de fontes possível, né? E não usar só as fontes que me agradam, né? Porque aqui no Brasil tem um problema assim também. A gente usa as fontes que nos agradam, que tem mais a ver com aquilo que eu acredito e não com a verdade. Não há busca pela verdade, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal se você é estudante, se você é jornalista, se você gosta do nosso conteúdo, se você é simpatizante de jornalismo, tá? Se inscreve aqui no canal, aplica o sininho, aperta o sininho aí, tá bom? Ajuda a gente. Grande abraço para vocês. Vamos buscar isenção? Um abraço.